Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Java, essa é a aula de número 42 e hoje nós vamos continuar o assunto de orientação a objetos. Nós vamos falar sobre a palavra-chave final ou final, tanto em classes e também em atributos, que nesse caso os atributos viram constantes. Na aula passada, a gente aprendeu que ao adicionar a palavra-chave abstract, ou seja, abstrato, em alguma declaração de classe, essa classe não pode ser instanciada. Também existe a palavra-chave final, ou final. E como o próprio nome sugere, nesse caso, a classe não pode ser estendida. Vamos ver então o primeiro exemplo dessa aula. Vou criar aqui uma classe teste com public static void main do pacote da aula 42. Vou copiar aqui também da aula 41 as classes aluno, pessoa e professor. Então, vou fazer aqui um copy e vou fazer um paste aqui dentro. Então, aqui dentro da classe teste, a gente já viu que, por exemplo, pessoa, pessoa, new pessoa não pode, porque na aula passada nós declaramos a classe pessoa como uma classe abstrata. Então, vou até tirar aqui o abstract e vou deixar aqui também comentado esses dois métodos, que é só para a gente fazer aqui. Aqui vai dar por causa dessa notação e eu vou simplesmente comentar a notação. Nós temos aqui também pessoa aluno e new aluno. A mesma coisa, pessoa professor instanciando um professor. Até aqui tudo bem. Vamos então, só relembrando, o aluno está estendendo a classe pessoa e a classe professor também estende a classe pessoa. É por isso que aqui nós podemos declarar o tipo pessoa, porém instanciar os tipos diferentes, como pessoa, aluno e professor. Agora a gente vai fazer uma outra brincadeira aqui. Eu tirei aqui o abstract da classe e vou adicionar a palavra-chave final. Vocês vão ver que tanto aqui no aluno, quanto do professor, quanto no teste está dando erro. Por que que é isso? O próprio Eclipse NetBeans fala pra gente de duas uma. Quando a gente quer estender uma classe, ela não pode ser do tipo final, porque o final não permite que a gente estenda a classe. Então, isso aqui não é possível. Portanto, não é possível você ter herança com uma classe que é do tipo final. Por que que você teria exemplos assim? O exemplo mais comum que a gente tem na linguagem Java seria da classe string. A classe string, apesar dela não ser um tipo primitivo, ela já ser uma classe, ou seja, ser um objeto, ela tem alguns métodos auxiliares. A gente vai ter uma aula só para falar sobre isso, mas ela tem vários métodos para ajudar a gente no dia a dia, no desenvolvimento de projetos. E se a gente for voltar um pouquinho nas últimas aulas, onde a gente viu a parte de polimorfismo, a parte de você poder fazer a sobrescrita dos métodos, né? Você poder sobrescrever e mudar o comportamento dos métodos. Imagina se algum desenvolvedor resolvesse estender a classe string para o seu projeto e modificar o comportamento da classe string inteiramente, e aí pode quebrar todo o projeto e nada funcionar mais. E é exatamente por isso que existe essa possibilidade de você ter classes finais, para ninguém poder estender e modificar o seu comportamento. Se você quiser utilizar aqueles comportamentos, você precisa instanciar a própria classe. E esse é um exemplo mais clássico que a gente tem no Java. Então, voltando aqui no Eclipse, a gente não pode ter aqui, olha, esse extend. Aqui também tem o super, eu vou mudar, vou deixar só assim. Só para tirar esses erros, também eu vou tirar o extend, vou tirar o super, deve ter outras coisas aqui no super também. Então é super, aqui também não vai ter acesso a nada disso, então eu vou deixar comentado.
E aqui no teste, então, eu teria que mudar isso daqui e fazer isso daqui. Agora a gente não tem mais a questão da herança, teria que ser o aluno, aluno ou professor, professor. Então, corrigindo os erros, nós podemos ter uma classe pessoa, podemos ter uma classe aluno, podemos ter uma classe professor e instanciar. Tá? Lembrando que aqui na classe pessoa nós apenas temos o modificador final. Então, esse é o conceito de final em classes. Existe um outro conceito também, que vai ser o segundo exemplo dessa aula, é a utilização do modificador final em atributos, em variáveis. Isso faz o final, como a própria palavra diz, é final. Ela não pode ser, você não pode mudar esse valor, ou seja, ele é imutável. Então, uma vez que você coloque o modificador final em alguma variável, em algum atributo, o valor não pode mudar. É aquele valor e pronto. Isso é muito conhecido nas linguagens de programação como constantes. E é muito comum, por exemplo, se vocês forem pegar algum projeto Java, seja você entrando na empresa para dar manutenção, ou você pegar algum código-fonte já da internet, vocês vão ver que provavelmente vai ter uma classe, geralmente vai ser uma classe constantes ou constantes do inglês, enfim. É batata que vai ter uma classe dessa com várias constantes dentro, que são valores que a gente tem disponível em todo o projeto. E aí todas as outras classes vão poder utilizar essa classe. É comum também, ao invés de ter uma classe final, existem essas duas maneiras. Você tem uma classe final de constantes e ali dentro você ter várias constantes, né, vários atributos do tipo final. Para facilitar, você coloca também o static, para você conseguir simplesmente acessar via nome da classe ponto o nome da constante, ou ainda uma interface. A gente vai ver numa próxima aula, acho que daqui a 2 ou 3 aulas, essa questão de interfaces, mas também pode ter uma interface no projeto. Uma outra questão também sobre as constantes no Java é que existe uma convenção, né, boas práticas do Java para nomear constantes. No caso, para a gente nomear variáveis do Java, a gente usa o camel case, ou seja, a gente começa a declaração da variável com uma letra minúscula, e aí sempre que muda de palavra, aquela primeira palavra é maiúscula. E no caso de constantes, são todas em caixa alta, todas com caps lock. E quando muda assim de palavra, a gente coloca um underscore para separar. Essa é a convenção de nomenclatura de constantes no Java. Vamos fazer aqui um exemplo para poder ficar um pouco mais claro. E vou criar aqui uma classe constantes. Você pode deixar assim essa classe constante sem o final, tá? Mas geralmente a gente coloca o final, que é para nenhuma outra classe estender essa classe aqui. Então, olha, para ser uma constante, isso aqui é o que a gente encontra geralmente no dia a dia de projetos, tá? É um public, static, final ou final static, e aqui o tipo da variável. Então, por exemplo, string, a URL, e aqui a gente coloca assim. Se isso aqui fosse, deixa eu só terminar aqui, eu já faço com vocês. Se isso aqui fosse um atributo qualquer, a gente colocaria um private, por exemplo, aqui, né? Um private string seria algo assim. Essa aqui é a nomenclatura, né? A convenção de padrão do Java para nome de variáveis. No caso de constantes, está vendo que é tudo em caixa alta e ao invés de ter o camel case aqui para separar, é um underscore. Então, RL blog, aqui é o curso completo, por exemplo. Então, curso completo, aqui seria o training. Então, exemplo aqui de uma classe final, ninguém vai poder estender essa classe, e com
duas constantes. O que significa isso daqui agora? Isso aqui, como tá público, qualquer pessoa pode, né, qualquer outra classe pode acessar. Então eu poderia, se não tivesse o final aqui, olha, eu vou deixar só um static para a gente fazer um teste. Eu poderia fazer aqui, ó, sysout de constantes, já que é estático, a gente pode fazer isso, né? URL do blog. Eu poderia fazer isso aqui também, olha, como não é final, você pode modificar o valor dela e colocar aquilo que você quiser. E aqui você for imprimir de novo, você tem aqui o novo valor. Quando a gente coloca um final, a gente não pode fazer, a gente não pode modificar aqui, tá? Então, não pode modificar. E aqui, então, seria os 2. A mesma coisa se eu fizesse algo aqui, olha, int total recebe 1. Aí eu vou fazer aqui um total, recebendo total mais 1. Eu vou fazer aqui um sysout, aqui o total vai valer 2. Se eu colocar esse carinha aqui como final, vai dar erro de compilação, porque eu não posso modificar o valor da variável total. E aí, por convenção, geralmente a gente trata isso como uma constante, então o padrão de nomenclatura do atributo muda e a gente coloca tudo em caixa alta. É apenas convenção para facilitar a leitura do código. Então por hoje é isso, pessoal. O código fonte, como sempre, está no GitHub. Caso você queira acessar o fórum para tirar dúvidas ou obter o certificado do curso ao final dele, você pode fazer o cadastro gratuito em loiane.training. Se você quiser se manter conectado nas redes sociais. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma aula. Eu vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueça de dar aquele joinha aqui no vídeo do YouTube para poder ajudar na divulgação do curso. Até a próxima!